Missão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a um evento Responde da FDRINF, com as novidades para 2021. Sejam muito bem-vindos. A expectativa com esse evento é que vocês consigam conhecer um pouco mais dessa obrigação e saber como a linha de produtos da DataSul se preparou para esta entrega. Para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Freitas, tenho 15 anos de TOTUS, sou uma das especialistas no projeto SPED, trabalho na consultoria de segmentos, que é uma equipe que traz a expertise das legislações, seja de âmbito federal, municipal ou estadual, para dentro das linhas de produtos da TOTUS, e com isso a gente espera ganhar aí um pouco mais de conhecimento e trazer um pouco mais de inteligência nessa parte para as nossas linhas de produto. Hoje a gente vai falar da FDRINF, vamos fazer um overview nessa primeira parte do evento, que é dividido em dois. Então, a gente vai fazer um overview do que é essa obrigação, seus principais conceitos e as novidades para 2021, né, trazendo o novo cronograma que foi publicado recentemente pela Receita Federal, o novo evento, o R2025, e na segunda parte dessa apresentação, a gente traz a linha de produtos DataSul para que vocês conheçam as novas configurações e como é que essa linha se preparou para esta entrega. Vamos lá? Hoje a gente também tem a participação do TAF, tá? Então vocês podem esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à configuração dessa obrigação nestas ferramentas. Só alguns recadinhos antes da gente iniciar. Essa apresentação está sendo gravada, depois vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu vou mostrar como é que vocês fazem para acessar essa gravação. Ela deve ficar disponível a partir de amanhã, ou no máximo até sexta-feira. A documentação eu vou deixar disponível aqui para vocês na própria ferramenta. Então, daqui uns 10 minutinhos vocês conseguem visualizar tudo que vai ser apresentado aqui. E aí vocês podem baixar também para conseguir consultar depois. Dúvidas, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, sejam elas dúvidas conceituais ou dúvidas das linhas de produto, das ferramentas para a configuração da RINF, vocês podem perguntar aqui no chat. A gente deixa o microfone de vocês fechado só para manter uma dinâmica mais assertiva de apresentação, mas o chat de vocês fica livre, vocês podem fazer quaisquer questionamentos que necessitarem. O que a gente souber responder, a gente responde aqui durante o evento. Caso falte alguma resposta, ou caso a gente não encontre alguma resposta, a gente manda para vocês depois através das nossas documentações e através da página da RINF, que é a página centralizadora da própria linha de produto. A gente também disponibiliza os questionamentos por lá. Tá bom? Bom evento para nós. Vamos falar um pouco, então, dos conceitos da RINF, né? A RINF é uma obrigação acessória, ela foi criada recentemente junto com o E-Social. Na verdade, foi pensada muito lá atrás, mas só conseguimos implementar em produção a partir de 2018. Né? A ideia da Receita Federal é modificar a forma de recolhimento dos tributos que ela administra. Eles começaram com apenas um tributo, meio que como um teste para verificar a assertividade dessa ferramenta, a assertividade dessa forma de escrituração e declaração dos tributos, e criaram em conjunto com essas duas obrigações uma ferramenta chamada DCTF Web, que faz toda a parte de arrecadação de uma forma diferenciada, né? Mais digitalizada, mais integralizada com outras ferramentas da própria Receita Federal,
E a ideia é essa mesmo, é modernizar a forma de declaração e de arrecadação dos tributos que ela administra. Mais para frente, a gente vai falar também do novo cronograma de implantação, que é uma das novidades para 2021, e vamos falar um pouco do evento 255, que é o evento que está sendo trazido para dentro da EFD-REINF, da obrigação do E-Social. A ideia aqui é que a gente tenha uma ampliação da EFD-REINF, né? Então, no futuro, serão trazidas para dentro dessa obrigação também os tributos de PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda retido na fonte. A ideia é trazer todos esses tributos aqui para dentro. A EFD-REINF, ela apresenta exclusivamente operações e pagamentos realizados entre pessoas jurídicas. Então, inicialmente, pensou-se em até trazer algumas operações de pessoas físicas, mas como a maioria delas transita lá no E-Social e não são controladas pela Receita Federal, houve essa distinção, né? Então, o foco da REINF é a relação entre pessoas jurídicas e não trazer operações que tenham quaisquer relações de trabalho. E aí a gente se pergunta, mas por que o evento R2055 veio para cá? Porque ele envolve documento fiscal e ele não envolve trabalho, não é uma relação de trabalho, né? Apesar de ser uma relação com pessoas físicas, ele não é uma relação trabalhista, ele é uma relação entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, ou entre pessoas físicas e pessoas físicas. E ele só está aqui porque envolve documento fiscal, e essa não é uma expertise da parte trabalhista, essa é uma expertise da parte de pagamentos, financeiro, contábil, que são as áreas que cuidam da REINF. Essas são as normas que estão publicadas oficialmente, então a norma que inseriu a EFD-REINF como obrigação é uma instrução normativa 1701, que foi publicada em 2017. Ela instituiu a REINF e instituiu o seu cronograma. E esse cronograma vem sendo alterado de tempos em tempos para se ajustar aos novos grupos que vão entrando em produção. O último layout publicado é 1.5.1, que é o layout que entrará em produção para o terceiro grupo. Então, hoje nós temos em produção o primeiro grupo e o segundo, né? Falando aí as empresas, traduzindo, né, os grupos, as empresas que faturam acima de 78 milhões e as empresas que faturam até 78 milhões, né, de 4 milhões e 800 até 78 milhões. A partir agora do dia 10 de maio, entram em produção as empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil. Essas empresas, em sua maioria, são empresas do Simples Nacional, são empresas que não estavam acostumadas a obrigações da EFD, não só da EFD-REINF, mas dentro do projeto SPED, elas não estavam obrigadas à entrega de nenhuma outra EFD, mas elas ficam obrigadas à entrega da EFD-REINF, e isso abre um precedente para que o fisco traga essas empresas também para a entrega das outras EFDs, que ainda não entraram, né? Essa já era uma ideia da Receita Federal, de trazer essas empresas do Simples Nacional para dentro do projeto SPED, e eles decidiram começar por aqui. Além das empresas do Simples Nacional, todas as outras empresas que não estavam nos grupos 1, 2 e 4, o grupo 4 é o grupo das empresas públicas, elas entram também em obrigação, em produção, a partir do dia 10 de maio. Quem então são os obrigados hoje, né, com esse novo layout, a entrega da EFD-REINF? As empresas sujeitas à CPRB, as empresas que possuem retenções na fonte, seja ela de
imposto de renda, PIS, PASEP, COFINS, SLL, as prestadoras e tomadoras de serviço que o fazem por cessão de mão de obra ou empreitada, os produtores rurais, pessoa jurídica e agroindústria, associações desportivas de time de futebol profissional e promotores de evento desportivo, e agora as pessoas físicas que produzem, que têm produção rural, né, que adquirem a produção rural, e as pessoas jurídicas que adquirem a produção rural de pessoas físicas também estão obrigadas à FDREINF a partir de agora. A estrutura do evento é muito parecida com a do E-Social, e é uma tendência também para as novas obrigações que forem criadas a partir de agora, né? Ela vai ser sempre modularizada, vai ser sempre no formato XML, porque é mais fácil de controlar devido à independência dos eventos entre si. Eu não sou obrigada a mandar todos os eventos em uma retificação, eu posso mandar apenas aquele evento que eu vou retificar, e não existe hierarquia, né? Eu preciso mandar um evento 2010, por exemplo, eu não preciso mandar o 1000 antes. Eu posso mandar só o 2010 se eu já tiver mandado o 1000 na primeira vez. Então, essa independência entre os eventos e essa falta de hierarquia facilita muito no processo de fiscalização que é realizado internamente lá na Receita Federal. Os eventos são tem prazos distintos, né? Além do formato distinto, além da independência, eles também podem ser enviados em prazos distintos. Eu tenho lá eventos de tabela, então eles sempre são enviados no início do ano ou no início da entrada em produção daquela empresa. Então, para as empresas que forem entrar em produção agora, a Receita recomenda que enviem as suas tabelas antecipadamente, ou seja, se vai entrar em produção no dia 10, já pode enviar a tabela, né? E o evento, que é o evento R1000, e o evento de processo judicial, que é o 1070. Enviando esses eventos, a partir do dia 10, vocês podem enviar os eventos periódicos. Por que enviar as tabelas primeiro, né? E o evento de processos? Porque aí vocês já conseguem ser identificados pela Receita através dessas tabelas e já fica numa ordem cronológica para eles correta no processo de recebimento dessas informações. A partir dos eventos, do envio dos eventos periódicos, vocês também vão poder enviar os eventos não periódicos, e aí precisa observar a data de cada um. O evento não periódico que a gente tem na REINF é o R3010, né? É o único evento não periódico que nós temos na REINF, e esse evento deve ser enviado até o segundo dia útil após a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária. Já os eventos periódicos devem ser enviados até o dia 15 do mês subsequente, né? E aí, caso ele ocorra num dia não útil ou num final de semana, vocês precisam antecipar a entrega da FDREINF. Tá? E o pagamento da contribuição previdenciária todo dia 20 do mês subsequente. Isso não mudou. Para a entrega da REINF, isso é muito importante para as pequenas empresas, todas as áreas devem estar envolvidas, né? Nem sempre vocês vão ter aí um departamento contábil ou um departamento fiscal, principalmente aquele que for pequenininho, mas é necessário que toda a empresa saiba o que está acontecendo, né? Que toda a empresa se envolva nessa entrega, porque muitas coisas são feitas ou por um contador externo em conjunto com o financeiro da empresa ou com o próprio administrador. Então, as áreas da empresa precisam se conversar, né? Quem tiver aí a divisão de uma área dentro da sua empresa, uma divisão fiscal, uma divisão contábil, uma divisão de faturamento, de repente, que cuida do envio dessas obrigações, precisa se atentar
nas regras e na leitura do manual da EFD Reinf, que é recomendável, ele é muito elucidativo, ele é muito explicativo, e nós também recomendamos muito a leitura do manual da DCTF Web. Ajuda muito na configuração que vocês precisam adotar dentro da EFD Reinf, né? Dentro, não estou nem falando de sistema, mas de entendimento de como é que essa obrigação trata as informações que vocês estão escriturando, né? Como é que a DCTF Web enxerga aquilo que vocês enviaram na declaração pela EFD Reinf e pelo E-Social. Vocês precisam lembrar que é um conjunto de informações, né? Aqui na Reinf eu só tenho a contribuição previdenciária da parte da PJ. Eu não tenho, por exemplo, a contribuição que vem da folha. Isso está lá no E-Social. Então, quando vocês mandam as duas obrigações, é que essa contribuição vai ficar completa. E essa entrega é muito importante porque é isso que vai definir o que vocês vão pagar lá via DCTF Web. Então, é muito importante a leitura dessas documentações e o esclarecimento de tudo aquilo que vocês possuem de dúvidas, não só com relação ao manual, mas com relação ao conceito mesmo dos tributos. Processos judiciais é algo que passa a ser visível agora para o fisco. Tudo aquilo que a empresa possui de processo judicial ou que um fornecedor possui de processo judicial e que suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, que suspende o pagamento da contribuição previdenciária e no futuro dos outros tributos que são retidos pela empresa ou que serão retidos pelo fornecedor, precisam ser declarados na EFD Reinf. Precisam ser demonstrados passo a passo. Então, cada decisão dessa ação judicial precisa ser atualizada na EFD Reinf. E é por isso que eles pedem para que vocês enviem primeiro o R1070, né, contendo aí todos os processos judiciais que a empresa está envolvida ou que algum fornecedor da empresa esteja envolvidos. Então, a partir da entrada em produção da EFD Reinf, a empresa passa a ser obrigada a controlar não só o seu processo judicial, mas também o processo judicial dos seus fornecedores, que pode lhe afetar. E onde isso pode lhe afetar? Vamos supor que um fornecedor tenha um processo judicial no qual foi suspensa a exigibilidade do crédito dele. Se você, que é o comprador dessa pessoa jurídica, fizer o pagamento da parte que lhe cabe, lá no final, se o fornecedor não tiver o processo deferido a seu favor, você fica isento de responder solidariamente. Então, é importante que vocês conheçam os passos do processo desse fornecedor. E é por isso que o fisco pede para que vocês tenham esse controle. Conversem com seus fornecedores e descubram quais são os processos judiciais que eles têm no sentido de suspender a exigibilidade do crédito dos tributos e comecem a acompanhar esses processos. Isso vai ser muito importante aqui nas obrigações acessórias do projeto SPED, mas principalmente na Reinf e no E-Social. Para quem está entrando agora, né, a certificação aceita é o modelo A1, né, que são aqueles modelos de certificado armazenados no próprio computador, e o modelo A3, que são aqueles modelos que possuem algum tipo de dispositivo portátil, né, um smart card, um token, alguma coisa do tipo. E todos eles devem ser do tipo eCPF ou eCNPJ. A Reinf pode ser transmitida também por procuração, e essa procuração deve ser habilitada lá no portal ECAP com esse perfil específico, EFD, Reinf, geral. Eles ainda continuam utilizando o mesmo modelo. Para as empresas que aderiram à CPRB e que transmitiam o bloco P via EFD Contribuições, vão deixar de transmitir o bloco P
e vão passar a transmitir o R2060, que está na REINF desde 2019. Como fica o nosso cronograma, então, né? As empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões entraram em produção em maio de 2018 e na DCTF Web em agosto de 2018. O prazo entre a entrada em produção da REINF e da DCTF Web é de 3 meses, né? Esse prazo é dado para que a empresa primeiro se adapte ao modelo da FD-REINF e depois ao modelo da DCTF Web, que vai modificar a arrecadação do tributo, né? A arrecadação efetiva. A empresa deixa de arrecadar em GPS, né? Deixa de fazer o recolhimento do tributo através da GPS, da Guia da Previdência da Contribuição Social, e passa a fazer o recolhimento da Previdência através de uma DARF que é emitida diretamente pela ferramenta DCTF Web. O processo ficou mais inteligente, né? Porque todos os cálculos são feitos pela própria Receita Federal, então não se modifica, por exemplo, o cálculo que chega lá através dessas duas obrigações. O que precisa ser alterado, se houver algum erro ou alguma informação incorreta, são as obrigações, né? A forma com a qual a empresa escritura a REINF e escritura o E-Social é que deve ser alterada em caso de erro de valores apresentados na DCTF Web. A única alteração, as únicas alterações permitidas na DCTF Web são com relação à utilização do crédito que vocês possuem, porque aí vocês podem fazer ali a aplicação desses créditos em qualquer um dos débitos que estiverem disponíveis para isso, né? Pode utilizar aí a compensação desse crédito em qualquer uma das relações de valores a serem debitados que estão disponíveis lá na ferramenta. As empresas do segundo grupo, que são as empresas que faturaram em 2016 de 78 até 78 milhões, né? E acima de 4 milhões e 800 entraram em produção em janeiro de 2019 e na DCTF Web em abril de 2019. As empresas do grupo 3, que são as que entram em produção a partir do dia 10, começam agora, né, 10 de maio de 2021 e devem entrar na DCTF Web em agosto de 2021. As empresas públicas, elas tinham lá o grupo 4, 5 e 6. Esses grupos foram unificados em apenas um grupo, todas elas viraram um grupo 4 e elas entram em produção em abril de 2022. E devem entrar na DCTF Web em julho de 2022. Esse cronograma foi apresentado pela IN 1996 de 2020. E aí, só para mostrar para vocês a diferença no grupo 1 e 2 com o layout 1.4. Nesse layout estava previsto um registro, um evento chamado Retenções na Fonte, que era o 2070. Esse evento foi extinto pela Receita Federal, porque ele não comportava todas as adequações necessárias para que se trouxessem para dentro da REINF essas outras retenções, né, do Imposto de Renda, do PIS, COFINS, da CSLL. Ele não estava adequado à necessidade da Receita Federal e também não era aderente à necessidade dos contribuintes. Por isso, ele foi extinto. Esse layout ele fica disponível para o contribuinte até a entrada do próximo layout em produção. Então, ele até a competência de abril, que se entrega em maio, os contribuintes que já estavam em produção vão usar aí o layout 1.4. A partir de maio, entrega em junho,
o layout a ser utilizado é o 1.5.1. Né? Esse layout tem como novidade o registro 2055, que é a aquisição da produção rural. Né? E nos demais eventos, eu tenho apenas adequações. Não existem grandes alterações nos outros eventos. Ele só foi adequado para recepcionar, principalmente os eventos de fechamento, né? Foram adequados para recepcionar o 2055, mas nos outros eventos eu não tenho alterações significativas de campos e de registros. No cronograma também está previsto a entrada ainda este ano, em 2021, do bloco 40. Né? A gente colocou ele aqui com um monte de interrogação. Sabemos já que o layout a ser disponibilizado será 2.0, né? Então é a versão 2.0. A Receita já entrou com a versão 2.0, com uma minuta do 2.1, com outra minuta do 3.0. Nenhum deles houve a concordância das empresas piloto que participam dos testes desses layouts, que participam das reuniões para ajustar essas informações. Não houve um consenso e nós aguardamos a apresentação dos eventos do Bloco 40, que será responsável pela introdução dos outros tributos dentro dessa nova forma de entrega das obrigações e de recolhimento das obrigações não, né? De recolhimento dos tributos. Então tá aqui, essa é a incógnita, é a novidade para 2021, e isso deve acontecer no semestre. Então os prazos de entrega, mas para ficar guardado para vocês, a REINF ela é mensal, os eventos periódicos são mensais, a entrega é sempre no dia 15 do mês subsequente. Como isso funciona? Quem entra em produção agora em maio não vai entregar a REINF no dia 15 de maio. Ela só vai entregar a REINF no próximo dia 15 de junho, sempre no mês subsequente. É preciso muita atenção nesse prazo, porque entregou o E-Social no dia 15, entregou a REINF no dia 15. A empresa tem até o dia 20 do mês subsequente, ou seja, dia 20 de junho, para efetuar o recolhimento da DARF, da contribuição previdenciária. Né? São 5 dias de prazo para esse pagamento. As empresas costumam particionar esse pagamento, pagamento do INSS para terceiros, pagamento do INSS da folha, pagamento do INSS da pessoa jurídica, da própria pessoa jurídica, né? Só é preciso se atentar ao prazo, que não pode ser extrapolado, o prazo de pagamento. Por quê? Porque isso gera multa para aquele tributo, né? Então, para não ser autuado, é preciso quitar a contribuição previdenciária até o dia 20. Aqui, então, como funciona, né? A questão da transmissão. Então, a empresa transmite através do E-Social a folha de pagamento e os pagamentos da pessoa jurídica, através da REINF, pagamento da pessoa jurídica e a retenção dos tributos federais, transmite através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas, né? Aqui na REINF, periódicos, não periódicos e a tabela de processos judiciais, faz a consolidação, né? Então é feita a consolidação dessas informações dentro das próprias obrigações e tudo isso é remetido para a DCTF Web, que vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Hoje da contribuição previdenciária, tá? Mas no futuro ela vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária, a guia de pagamento do imposto de renda retido na fonte e a guia de pagamento do PIS, COFINS e da CSLL.
E aqui, como a gente já estava falando, das novidades para 2021, temos o evento R2055. Esse evento ele estava sendo transmitido pelo E-Social através do evento S2050, né? Estava lá no E-Social, porque entendeu-se que na REINF, lá no começo da obrigação, era possível apenas considerar a relação entre pessoas jurídicas. Mas ao decorrer desses 2 últimos anos, a Receita começou a entender que esse evento não tinha qualquer relação com o E-Social, porque ele não era transitado em folha, ele não tinha nenhuma relação trabalhista que o envolvesse, muito pelo contrário, tudo que é feito aqui, ainda que seja entre pessoas físicas, é feito através de documento fiscal ou título, né? Ou título que é recebido para o pagamento. Muitos estados já obrigam esses produtores rurais, pessoa física, à emissão de documento fiscal eletrônico. Então, não fazia o menor sentido que esse evento estivesse ainda vinculado no E-Social. E após uma certa resistência da Receita Federal, esse evento foi trazido para a EFD-REINF, né? E faz todo sentido ele estar aqui, porque quem tem que transmitir essas informações é a empresa adquirente, né? Então, a empresa que adquire, que consome ou que faz a consignação por cooperativa, por outro tipo de empresa intermediária, ela precisa declarar essa informação agora aqui no 2055, seja ela adquirida de produtor rural ou segurado especial. Se a aquisição for entre pessoas físicas, que é intermediária da operação, essa intermediária também vai fazer a declaração da EFD-REINF aqui através desse evento. E se for uma entidade que trabalha com o PAA, né, que a gente fala, o Programa de Aquisição de Alimentos, sempre que efetuar a aquisição desses produtos, né, de produto rural de produtor pessoa física, também vai precisar declarar essa informação aqui no R2055. Ele é exclusivamente feito para aquisição da produção rural. A comercialização desses produtos de produtor rural pessoa física continua no E-Social, né? Não há indícios de que a Receita traga esse outro evento para cá, mas pode ser que aconteça aí no decorrer do próximo layout. Nesse layout, não existe previsão para trazer a comercialização de produtor rural pessoa física para a REINF, apenas a aquisição. Então, esse evento vai ser transmitido, ele é um evento periódico, ele deve ser transmitido por estabelecimento e por produtor rural, né? E o período de apuração é o mensal, que a gente já conhece. Todos os contribuintes deverão entrar em produção com esse evento a partir agora do mês de maio. Então, a competência maio, que vai ser entregue no mês de junho, precisa ter esse evento já em produção, tá? Como o layout entra a partir de maio, o mês de abril, que vai ser entregue aqui em maio, ainda não terá o evento R2055. Mas o mês de maio, a competência maio, que será entregue em junho, deve ter o evento R2055. E o bloco 40, né? Temos um cronograma publicado, depois de muito tempo solicitando essa informação para a Receita. O comunicado da Receita Federal, 1 de janeiro de 2021, trouxe um cronograma de trabalhos para o bloco 40. Já existe um grupo de trabalho que foi criado pela Receita Federal para avaliar esse layout. Nós não sabemos ainda se a partir de julho, que é quando eles vão especificar o layout,
se esse grupo será convocado para atuar junto, como foi das outras vezes. Mas a ideia é que sim, tá? Então, a partir de julho de 2021, a Receita se propôs a especificar o layout, que será publicado até setembro de 2021, e o início da versão começa a partir de março de 2022. Ele entra em produção restrita, ou seja, para teste de todos os contribuintes, a partir de janeiro de 2022. E depois, em março, ele entra em produção para todos os contribuintes. Tá? Então, competência a março, entrega em abril de 2022. Essa provavelmente será a entrada em produção do Bloco 40, né? O início dos trabalhos em julho. A gente sempre pede que a Receita comece a divulgar aí o layout para todas as empresas desenvolvedoras, pelo menos, a partir de 6 meses, né, com antecedência de pelo menos 6 meses, para que a gente também tenha tempo de estudar essa nova versão e trabalhar com essa nova versão. Então, nesse cronograma, a Receita está respeitando esse prazo que nós solicitamos lá atrás e, se tudo der certo, se não houver nenhum empecilho, ele entra em produção, então, a partir de março de 2022. Nós temos uma vaga ideia de quais serão os eventos, mas não sabemos ainda se esses serão os mesmos eventos. Temos uma vaga ideia por conta das minutas que já foram publicadas, mas não sabemos se é dessa forma que a Receita vai continuar a trabalhar. Então, pode ser que seja completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver ali nas outras publicações. Tá? Por enquanto, o que temos é isso. Aí, para finalizar, um pouquinho do que é a DCTF Web, né? Ela substitui a DCTF Web, como eu disse lá no início, vai receber as informações do E-Social e da REINF e vai consolidar essas informações gerando a DARF, a Guia de Pagamento da Contribuição Previdenciária, através da sua própria ferramenta. A ideia é que a DCTF Web substitua a GFIP como um instrumento de confissão de dívida que seja gerada após o fechamento, né, do E-Social e da REINF. Então, entregou o E-Social e a REINF no dia 15, no mesmo dia 15, o contribuinte já pode entrar na sequência na DCTF Web e essas informações já estão consolidadas lá para que ele possa gerar as guias de pagamento ou a guia de pagamento. Ele tem uma integração com os sistemas da Receita Federal, então da Pertcomp, dos sistemas de parcelamento, dos refis aí da vida que são disponibilizados pela Receita. Todos esses sistemas são integrados diretamente na Receita Federal, na DCTF Web. O contribuinte não precisa se preocupar em trazer essas informações para dentro da ferramenta. Elas já aparecem lá. Ele tem vinculação direta com a escrituração, então é aquilo que eu disse, né? Não adianta querer corrigir a DCTF Web, é preciso corrigir as escriturações para que o valor fique correto lá na DCTF Web. Ele tem acesso aos créditos dos contribuintes, né, os créditos que foram relacionados na DECOMP, e também tem acesso à suspensão da exigibilidade do crédito, que são os processos judiciais. E é por isso que é importante mandar o passo a passo desses processos. Ele traz o valor exato do que foi suspenso? Não, o contribuinte pode informar esse valor exato na própria DCTF Web. Ele não vai pesquisar, pelo menos hoje, nessa versão, o processo judicial dos contribuintes. Mas a ideia é que no futuro esse valor seja trazido automaticamente, seja integrado à ferramenta da DCTF Web. Ele faz a apropriação dos créditos, ele apresenta os débitos apurados por código de receita. Então, para quem for entrar agora, não precisa se preocupar em utilizar os códigos de receita. A própria DCTF Web já faz essa inteligência e ele gera um DARF numerado com código de barras que é emitido na aplicação, apenas na DCTF Web. E aí, lembrando, os débitos apurados lá não são editáveis, é preciso corrigir
Esse é o modelo da DARF numerada, que é gerado lá na DCTF Web. Então, ele já traz aqui todos os valores que vão compor o valor do débito, já traz com o código de receita e com a sua descrição do que significa cada código. O contribuinte pode gerar uma única DARF para o pagamento integral da contribuição previdenciária ou pode gerar DARFs particionadas. Então, cada DARF com uma quantidade aqui ou com um tipo de débito que ele vai quitar. Só para mostrar para vocês, o que a gente tinha para falar sobre obrigação era isso. Lá no espaço legislação, eu vou deixar esse material com vocês aqui na apresentação. Ele tem o link já direto para o espaço. Lá no espaço legislação, nós temos uma página sobre a FDRINF, que traz todo o conceito da obrigação e centraliza também as páginas dos produtos, das linhas de produtos da TOTVS. Então, tem lá, para a linha de produto da TASUL, a página centralizadora com as informações do produto para essa linha e todos os links para a documentação do produto, para o pacote. Se vocês precisarem acessar, basta entrar no espaço legislação. Da FDRINF no próximo mês, no mês de junho, fica mais próximo da data de entrega, para quem ainda tiver dúvidas, para quem ainda precisar de alguma informação, basta entrar aqui na página do evento Responde e fazer a sua inscrição. Se quiser assistir algum outro evento Responde relacionado à LGPD, relacionado à ECF, eles também estão disponíveis, os links estão na página do Responde. Eu já posto o link para vocês aqui também. E é isso, gente. Vou deixar vocês com a linha de produtos da DataSul, que vai fazer a apresentação de como se preparou para a entrega da FDRINF. É lógico que a maioria dos eventos já estão dentro do sistema, né? Mas eles precisam apresentar as novidades que foram inseridas junto com o layout 1.5.1, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico aqui no chat para responder aos questionamentos. E aí volto no final para a gente fazer o encerramento do evento. Obrigada. Olá, bom dia. O meu nome é Elaine, eu trabalho ali na linha de desenvolvimento do módulo de recebimento da linha DataSul e eu vou estar apresentando aqui para vocês as alterações que a gente fez ali nos nossos módulos, né, para tratar a entrega ali, então, do novo layout, que é o R2055. Então, eu vou estar mostrando a parametrização, né, que terá que ser feita no sistema. Ela é basicamente a mesma parametrização que já era feita para o S1250, né, que era o layout que a gente entregava lá pelo e-social. Então, a parametrização ficou quase que igual. A gente vai mostrar como que o módulo do recebimento vai estar alimentando esses dados, né, conforme as notas ali de aquisição dos produtos rurais forem sendo digitadas ou geradas, né. Também vamos estar mostrando as adequações no módulo de obrigações fiscais, caso seja necessário manipular esses dados ou informar esses dados diretamente nesse módulo. Também vamos estar mostrando a nossa entrega, né, a possibilidade de entrega via módulo MLF ali do REINF e também as adequações que a gente fez para entrega via TAF.
Então, como eu tinha comentado, a parametrização, né, no sistema ali para o R2055, ele é bem parecido com o S1250, lá do E-Social. Então, lá nos cadastros do fornecedor, no CD0401, a gente vai ter que parametrizar o campo fornecimento como PR rural, então como produtor rural. O outro campo que vai ter que ser parametrizado é o campo de aquisição, né, que seria o indicativo de aquisição. Ele pode ser pessoa física é entidade participante ali do programa de aquisição de alimentos, ou PJ, né, entidade ali participante do programa de aquisição de alimentos. O campo CNPJ, que a gente vê CPF, desculpa, que a gente vê nessa tela, ela vai ter que ser preenchido, né, quando na outra pasta ali, que é a pasta fiscal, a natureza do meu fornecedor tiver como pessoa jurídica. Trata-se de um comportamento que alguns estados precisam, né, por causa da questão da emissão da nota fiscal eletrônica. Então, precisa que ele seja PJ, né, para poder mandar ali os dados para o Cefaz, mas para o governo ainda trata-se de uma pessoa física. Então, ali para o REINF a gente tem que mandar o CPF, tá? Se o meu fornecedor, por exemplo, optou, né, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, então o campo ali, contribuinte CPRB, também deverá ser marcado. A outra configuração que a gente tem que fazer são nas naturezas de operação. Então, ela vai ter que estar marcada ali para gerar duplicatas, né? Vai ter que estar marcado também o campo ali de comercialização de produção rural. E se, porventura, tratar-se de de uma compra ali que se encaixa, né, se enquadra ali na lei 13.606, né, que isenta o INSS, então esse campo de INSS isento conforme lei 13.606, lá de 2018, também vai ter que estar marcado. Então, ali para o recebimento, né, a gente, para que seja possível gerar as duplicatas de imposto, se faz necessário que lá no cadastro do fornecedor financeiro, esses impostos que vão ser retidos estejam vinculados a esse meu fornecedor. Para o caso do R2055, esse imposto ele vai ter que ser do tipo INSS, certo? E dentro da classificação do imposto, eu consigo fazer a quebra, né, desse imposto em INSS, Jurat e Senar. Então, eu poderia estar cadastrando 3 classificações, cada classificação com a alíquota correspondente a cada um desses impostos, né, dessas taxas, no caso. No caso do meu fornecedor possuir, né, um processo que isente ele ou reduza a alíquota dele ali de INSS, esse processo ele pode ser cadastrado no programa CD 2021, é um programa que também já existia, também era usado para o E-Social. A única diferença é que ele vai ter que mudar ali a associação, se antes você possuía a associação como E-Social apenas, então você teria que, né, vai precisar mudar ali, adequar para ser REINF ou ambos, tá? Para que daí ali durante a digitação das notas dentro do recebimento, a gente consiga buscar essa informação de forma automática, com base no código do emitente, com base no código do imposto, com base também no período de validade, né, que vai ter que estar ali a emissão da nota dentro desse período dessa validade. Então, essa busca a gente também vai fazer de forma automática se a parametrização estiver correta. Então, dentro do recebimento, né, que alterações que a gente teve que fazer para que a gente conseguisse gerar esses dados de forma mais automática ali. Então, durante a digitação da nota lá no R1001, ou durante a geração da nota, né, por exemplo, eu uso a importação do XML e gero depois essa nota para o meu recebimento fiscal, então também vai estar contemplado. Então, se as parametrizações que né, foram demonstradas anteriormente estiverem todas corretas,
vai ser gerado de forma automática naquele subprograma, né, que o R1001 ali possui, que é o CD 4035, vai ter uma nova opção lá, né, de REINF, aquisição de produção rural, então vai estar mostrando uma linha, né, vai ser criada uma linha para cada sequência dos seus itens da nota. Então, se tiver um item na nota, vai ser uma única linha, se tiver 2 itens, vai ser 2 linhas, tá? A gente vai estar utilizando a informação da natureza fiscal do item para fazer essa criação e as validações, e os valores dos impostos vão ser rateados de forma proporcional conforme o imposto, conforme o valor ali do item, né, que seria lá o preço total, menos descontos, mais despesas, né. Isso se a nota possuir duplicatas de imposto ali do tipo INSS, JURAT ou SENAR. Caso elas não possuam, né, no caso sejam uma compra completamente isenta, então esses registros eles vão ser gerados, mas as colunas ali referente aos impostos, né, vão estar zeradas, tá? Outras observações quanto àquela geração automática ali que eu comentei. Então, se o item tiver parametrizado com a natureza como isenta de INSS, então os valores de JURAT e SENAR, eles vão ser apresentados de forma zerada, tá? Apenas vai ser gerado os valores de SENAR. Isso se a nota possuir, né, a duplicata do tipo SENAR, senão esse também vai ser apresentado de forma zerada. Caso a mesma nota possua itens tributados isentos de INSS, esse rateio, né, só vai ocorrer para aqueles itens que são tributados. Por isso que a gente usa ali a natureza fiscal do item, que é para conseguir fazer essa diferenciação, tá? Então, o CD 4035, ele também consegue ser consultado, né, através ali do nosso programa de consulta de documentos, que é o RE0701, então tem o botão lá na parte de cima que consegue abrir o CD 4035, e também é possível consultar esses dados depois que a nota já for atualizada. Aqui a gente vai apresentar as alterações, né, quanto ao módulo de obrigações fiscais. Olá, eu sou Luciane e eu estarei apresentando essa parte. Então, aqui em obrigações fiscais, as informações referentes ao R2055, eles vão poder ser consultados, né, no OF0305, também via o CD 4035, e aqui, caso necessário, também poderá ser alterado, né, e também pode ser consultado através do F0311. Então, as mesmas informações que a Helene já falou lá do recebimento são possíveis de verificar aqui também no módulo de obrigações fiscais. Então, quando a entrega, né, dentro do DataSul é feita via módulo MLF, né, diretamente com o TSS e ali depois com o governo, que alterações que a gente fez, né, que adequações que a gente teve que fazer. A princípio, então, lá quando chegar o mês de junho, né, que você vai fazer a entrega correspondente ao mês de maio, você vai ter que entrar lá no programa dos parâmetros do TSS para o REINF, que é o LF 0410, e alterar a sua versão, né? Então, da 1.4 você vai passar para 1.5.1, certo? Uma outra coisa que também vai ser necessária, depois que você baixar o pacote ali do produto DataSul com as atualizações referentes a essa adequação, você vai ter que executar ali o LF 0301, importando os layouts fiscais, né, com código 60. Por que isso? Para que sejam apresentadas as novas opções aqui no LF 0203, né, no agrupador ali referente ao layout do REINF, sejam apresentados os novos dados referentes ao novo evento, que é o 2055. Então, tem um referente à nota, né, do 2055, e tem referente ao processo, caso haja, né, do 2055.
O LF 0400, ele é utilizado hoje para extrair os dados, né, seja desse novo layout ou dos layouts antigos, né, dos eventos antigos, então dos módulos do recebimento, faturamento, quanto a pagar, quanto a receber, obrigações fiscais. Então a gente adequou esse programa colocando, né, o novo evento ali, a aquisição de produção rural, o R2055, para também extrair esses dados, tanto do módulo do recebimento como do módulo de obrigações fiscais. Então, depois de extraído esses dados, além do TXT que é gerado, né, com as informações, você pode consultar através do RF 0203 e fazer as conferências necessárias. O LF 0401 ali, para quem, né, já trabalha ali com a entrega pelo MLF, ele é usado para fazer a geração, né, dos XMLs e o envio dos eventos. Então também foi adequado, né, colocando a nova opção ali da aquisição de produção rural, o R2055, e a gente também adequou para a geração do XML conforme o layout do governo. Esse programa ele pode ser executado, né, e colocado para gerar esses XMLs de forma local para você fazer uma conferência. Então, permanece igual essa funcionalidade também. Então, você também pode gerar local, fazer essa conferência e depois fazer a transmissão para o governo. Então, o programa LF 0401, ele além, né, de ter sido adequado por 2055, ele teve que ser adequado também para o R2099, que é o de fechamento de eventos periódicos, porque a partir da nova versão vai ter uma nova tag, né, referente a esse novo evento. Então, no período que tiver, né, esse evento R2055, o R2099 vai ter que demonstrar essa tag de EVT AQUIS como S, que é justamente para indicar que houve esse evento nesse período. Então, isso também a gente acabou adequando aqui no sistema. O outro programa que a gente adequou também foi o LF 0406, que é um programa que gera planilhas, né, em Excel ali, para que você consiga fazer conciliações. Então, você consegue listar informações do módulo de origem, listar informações que estão lá no MLF, no LF 0203, consegue listar informações de XMLs, tanto os XMLs que a gente, no caso, dispara, como os XMLs que o governo, no caso, nos retorna. Então, a gente adequou para listar as informações ali do R2055 e também para listar as informações que o governo, no caso, vai retornar do R5001 e do R5011. Agora a gente vai estar falando sobre a entrega via TAF. Pode passar. Então, para entregar o novo registro pelo TAF, foi alterado o F1001, né, que é o extrator, para considerar os documentos de aquisições de produtor rural. No F1001, a gente tem uma função que é extrai reinf TAF. Se ela tiver marcado, se você estiver utilizando ela, ela vai extrair somente os dados, somente as notas que tenham tributos que devam ir para o TAF. Porque o extrator, né, como todo mundo já sabe, ele extrai todos os dados que estão no período dentro do sistema. Ele envia os dados do DataSul para o TAF. Então, esse aqui o segundo item, é uma dica de como reduzir o processamento e até melhorar a performance do programa. Para extrair os dados, né, de aquisição de produtor rural, é necessário daí estar marcando ali a opção de documentos fiscais, que é a mesma opção que já é utilizada para o R2010 e R2020. Então, os dados da aquisição do produtor rural, eles serão gerados nesses registros que estão aqui. Esses registros já existiam, já são usados também para o R2010 e R2020. A gente só adequou para que os dados da nota saiam também nesses registros. Então, quando houver processo jurídico, será gerado o registro T001AB e o AO. No registro 300T003, o cadastro participante, foi alterado, teve uma regrinha específica que é para o evento R2055,
que quando ele tiver com a configuração de aquisição de produtor rural, vai ter a tag CNPJ, né, porque vai ser um fornecedor de pessoa jurídica, e o CPF também, tá? Então, isso vai ser preenchido quando? Quando o participante for pessoa jurídica, e lá no cadastro do CD 0401, o campinho indicador de aquisição tiver como pessoa física ou pessoa física de PAA, e o campo fornecimento tiver como PR rural, e o campo CPF estiver preenchido. Somente nesse caso serão preenchidos os dois campos, CNPJ e CPF. Tá? E no registro T013 será escriturados os dados da nota, no T013AP será os tributos referentes ao documento fiscal, conforme já feito para todos os registros já existentes, né? O T015 teve uma alteraçãozinha. O T015 são os dados do item. Então, para o R2055, tem um campinho indização. E esse indização ele vai ser preenchido conforme o cadastro que está lá no CD 0606 e no CD 0401. O registro T015AE, eles são os tributos do item. Aqui você poderá verificar ali os tributos de previdência, de RART, Senar, referente ao item. E o T015AK, ele será gerado quando houver processo. Então, após executar o extrator do TAF, será gerado um arquivo texto como esse, ou se não, esses registros serão gerados via web service, dependendo do modo de integração que for utilizado. Aqui a gente pode ver ali os registros T001AB e o AO, que são referentes aos processos. O T003, que é o cadastro do participante. Ali está destacado o campinho 6, que é o CPF, mas se vocês verificarem o campinho anterior, ele é o CNPJ. Nesse caso, está os dois preenchidos. No T013, são os dados da nota. No T013AP, são os tributos que tinham a nota, por nota. No T015, ali está a descrição do item, daí o último campo, que né, é o indicador de isenção. O T015AE, que são os tributos por item. E o último registrinho destacado lá, que é o T015AK, que é referente ao processo. No relatório de conferência, a gente teve apenas uma alteração, que no registro T003, o campo CNPJ e CPF era um campinho só. Daí, como para o R2055 a gente vai ter essa questão de poder ter os dois, então os campos foram separados. Daí está destacadinho ali o campinho separado e os demais registros continuam como eram antes. Então, essas foram as alterações no produto DataSul. Agora a gente passa a apresentação para a equipe do TAF. Obrigada. Bom dia, eu vou aqui apresentar. Estão todos vendo minha tela? Meu nome é Karen, eu sou da equipe de desenvolvimento do TAF Fiscal e junto com a Tati nós vamos estar apresentando aqui as novidades que fizemos no TAF em relação ao novo layout, né? E também ao nosso novo painel Reinf. Tá bom? A Tati vai estar ajudando aí a responder as questões no chat e eu vou estar apresentando para vocês. Então, a nossa agenda aqui, nós vamos falar sobre as entregas que o TAF realiza para o Reinf, as alterações que foram feitas referente ao novo layout do 1.51, o evento R2055, o Reinf em POI, mostraremos a documentação e também uma demonstração no nosso sistema. Então, sobre as entregas que o TAF já realiza para o Reinf, desde 2018, né, do primeiro grupo que precisou estar enviando o Reinf, nós já fazemos a entrega dos eventos de tabela, do R1000, do 1070, né, dos eventos periódicos e eventos não periódicos. E agora nós estamos também enviando agora o 2055. Tá?
Então, essas funcionalidades já existem desde 2018 e agora já temos no nosso portal já disponível a funcionalidade do 2055. Então, o que o TAF faz? O TAF, ele recebe, né, os cadastros de notas, de título, de informações de CPRD, ela recebe essas informações dos produtos, das linhas de produto, no caso da DataSul, e aí armazena essas informações, realiza a apuração no período, né? E depois, uma vez que realiza a apuração, ela tem armazenado essa apuração e faz esse envio, transmite esse envio, tem controle dos históricos, dos recebimentos dos protocolos pelo FD-REINF, tá? Então, esse é o papel do TAF. Sobre as alterações do novo layout 1.51. Só aqui, para não atrapalhar. Então, como já a Luciana já comentou, esse novo layout entra em vigor, né, a partir da competência de maio, então tem que ser entregue até junho. E nesse novo layout, nós criamos o layout R2055 e a apuração do 2055. Antigamente, esse evento era feito no E-Social, né, no S1250, e agora vai ser entregue pela FD-REINF. Também alteramos o layout 2099, por conta também da nova tag, né, do FD-AQUIS, para informar que houve uma apuração do 2055. E os layouts de totalizadores, os 5001 e os 5011, também foram alterados devido às inclusões de novos campos de valores referente ao novo layout 2055. E para que esse layout, né, esteja em funcionamento, é necessário configurar o parâmetro da versão do REINF para 10501. E dessa forma, além de atualizar, né, o pacote do REINF que já está no portal, o pacote do TAF, já está no nosso portal, atualizar também a parametrização, para que ele já entenda que já deve estar entregue o layout do 1.5.1. Sobre o 2055, ele foi construído apenas em POY. E isso quer dizer que a entrega, né, a apuração, a transmissão será feita apenas pela rotina TAFA 552, que foi construída em POY. Tá? Atualmente, hoje, os clientes utilizam o TAF XINF, né, para fazer a apuração e usa o monitor para fazer a transmissão. E agora a gente já tem, né, o PO, essa rotina TAFA 552 feita em POY, que está tudo integrado, tá bom? Eu vou mostrar depois para vocês. Então, este evento, né, conforme já também já explicou, é enviado por empresas que adquirem produtos de produtores rurais, pessoa física, e temos também os impostos de RAC, Senar e a CPRD, né, a contribuição previdenciária e INSS. Tanto de títulos a pagar, como do documentos fiscais de entrada. Tá? Então, os módulos que já nos enviam os documentos fiscais de entrada ou financeiro com essas informações, a gente já consegue fazer a apuração do 2055 e fazer o envio. E aí, também já foi citado que existe alguma particularidade em algumas regras, por exemplo, no São Paulo, que a pessoa ela também tem que ter um CNPJ, mas ela também vai ser considerada como uma pessoa física para essa entrega, tá? Do 2055. Então, nesse caso, ele vai ter o preenchido no cadastro o CPF e o CNPJ, mas para a entrega será considerado o CPF. Sobre o REINF em POY. Então, como disse, todo um trabalho de UX, né, para ter mais uma usabilidade fluida dessa apuração, da transmissão referente ao REINF. E, então, a rotina TAF-XINF, ela vai ficar obsoleta em dezembro de 2021. Então, a partir de dezembro de 2021, né, ano que vem, nós vamos usar somente
o REINF em POI, TAFA 552. Tá? Já está disponível o painel, temos toda uma documentação também do painel REINF, então é bom já começar a utilizar o painel REINF. Tá? Além disso, nós também implementamos no POI o evento R9000, que atualmente o R9000, hoje você quando tenta excluir um evento, né, você tem que ir lá na tabela espelho, na rotina da tabela espelho, em MVC, e clicar lá na opção de excluir o evento. E depois realizar a transmissão do R9000. Já no TAF-POI, a gente tem ali, na linha lá do acompanhamento em atualizado, já temos já o botão excluir evento, onde pode ser realizado diretamente por lá a transmissão também. Tá? E também temos em POI, a gente já disponibilizou também, o relatório do 5001 e 5011. Okay? Então, aqui tem uma telinha do 2055 que foi transmitido, e aí na aba de autorizados, nós criamos o botão excluir evento, que é o R9000, onde eu posso fazer a exclusão ou a exclusão e já a transmissão. Bom, essa é uma novidade do POI. E nos relatórios de conferência que temos aqui nos eventos, os 5001 e 5011, então ele vai exibir todos os totalizadores dos eventos que foram transmitidos, e eu posso também exportar esse relatório. Lembrando também que quem for começar a fazer a transmissão do REINF tem que utilizar o TSS superior a 3.0. Sobre a documentação, nós temos a nossa página centralizadora do TAF FD REINF e também temos a do TAF do painel REINF. Lá temos todas as informações de como configurar o painel REINF e na FD REINF de como configurar, as notas, os títulos para que seja gerado em cada evento. O REINF na prática. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só fechar a apresentação. Deixa eu só mostrar aqui a documentação. Então, aqui no nosso TAF painel REINF, nós temos aqui toda uma documentação de como fazer a instalação, a configuração do POI, né? Todos os itens, como utilizar o filtro. E aqui na documentação do REINF, nós temos aqui como configurar cada nota, cada título no TAF para que ela seja considerada nas apurações. Então, no 2055, que é a nossa nova implementação, temos aqui as informações. Então, nós precisamos da data, de WIND-OP, do tipo de operação ser uma entrada, o tipo de serviço tem que estar em branco, o código de serviço do município também tem que estar em branco, o tipo de repasse estar em branco, o COP tem que estar pertencendo a tabela de cadastro de COP, temos que ter os tributos, Previdência, GIRAC, Senar, e no participante, além de ser pessoa física, ele tem que também estar como produtor rural. Tá? E aí tem a tag INDIAQUIS, que segue toda uma condição, dependendo da configuração de cada um, o INDIAQUIS, que vai para o 2055. Tá bom? E aqui também é importante frisar aqui nas documentações, que estão bem completas, temos aqui um manual de integração do TAF. Esse aqui é para a integração com as marcas, né? Seja com o DataSul, enfim, com as marcas da TOTOS, Proteus, tem toda a explicação aqui também de como atualizar, tá bom? Então, vou dar uma demonstração aqui no sistema. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui, no evento REINF, no painel REINF. Aqui é o nosso REINF no POI. Então, aqui a gente vai digitar o período, no caso, notas
em janeiro de 2021, e posso clicar em consultar. Quando eu clicar em consultar, ele vai puxar todas as notas e títulos de todos os eventos, tá? Eu posso também selecionar um evento em específico, ou um status específico, ou até mesmo tipo de evento de tabela, periódico, para filtrar, tá? Então, aqui me mostrou que eu tenho para apurar, pendente de apuração, notas para o 2010 e notas para o 2055. Okay? Então, se eu clicar em pendente de apuração, irá mostrar todos os meus fornecedores com notas e títulos que temos para apurar no 2055. Então, olhando aqui, expandindo a opção do fornecedor, ele mostra todas as notas e faturas que pertencem a esse fornecedor que devem ser apurados para o 2055. Se a gente dá uma olhada nessa nota, né, vamos consultar ela aqui. Essa aqui na nota. Esse aqui. Então, entrando aqui na nota, nós podemos ver ó, o código do participante, esse produtor rural. O cadastro dele, ele tem lá um CPF e a atividade produtor rural. Tá bom? E na nota, nós temos aqui um item, e para esse item nós temos o tributo de previdência, GILRAT e SENAR. Tá bom? E também temos aqui o COFAP. A mesma coisa na fatura. Se entrarmos na fatura, aqui é uma fatura a pagar, um título a pagar, e ele possui aqui a Previdência, o GILRAT e SENAR. Tá? Detalhe que ele não possui tipo de serviço, porque caso tiver um tipo de serviço, ele será considerado para o 2010. Então, eu vou aqui, eu posso vir aqui no painel REINF, selecionar uma ou todas, né, e mandar apurar, fazer a apuração. O evento foi apurado com sucesso, então ele vai atualizar a tela aqui para como apurado, tá? E se a gente voltar aqui na nossa tela, o cardzinho do 2055, ele já vai aparecer esse evento apurado para a transmissão, tá? Então, se eu clicar aqui em apurado, eu tenho um apurado e ele está pendente de transmissão. Eu vou transmiti-lo. O evento foi transmitido, então ele já saiu, a minha lista já foi atualizada, pois não tem mais nenhum a ser transmitido. E aí, a gente voltando para a tela, nós temos aí o card de acompanhamento. Então, aqui, ó, ele já vem aqui para o item de transmitidos. Se eu clicar aqui, ele vai me aparecer toda a lista de todos os registros que foram transmitidos do 2055. Tá? Então, temos aqui, ó, em autorizado, já o registro que eu acabei de enviar. Caso houvesse alguma rejeição ou ainda não fosse enviado, eles estariam aparecendo nessas telas, né, em órgão do governo ou rejeitar. E aí teria mostrando qual foi a mensagem de erro. Mas uma vez que ele foi autorizado, ele já está lá na receita, tá? E aí temos esse novo botão, o excluir evento, o R9000. Então vamos pensar que a gente enviou esse registro, mas não deveria ser enviado. Preciso excluir esse registro lá da receita. Então, eu posso vir aqui, selecionar esse registro, e aí temos a opção de apenas excluir ou excluir e já transmitir. Então, eu vou excluir e já transmitir. Aí ele fala, olha, você vai confirmar a exclusão do evento R9000. E para isso existe também o card R9000, tá? É um novo cardzinho que a gente implementou também. Então, ele está realizando a exclusão e já vai tentar fazer a transmissão.
realizou, atualizamos a página, pois então, como houve a exclusão, não temos mais nenhum autorizado, né? E aí, voltando para a tela principal, nós podemos observar que será criado, temos um novo cardzinho 9000, onde a gente pode realizar o acompanhamento. Bom, então, aqui em acompanhamento, podemos verificar aqui também que o R9000 foi transmitido. Tá? Além disso, em cada card de cada evento periódico, do 3010, enfim, temos também aqui a informação de excluídos. Se a gente clicar aqui, vai mostrar o evento que foi excluído, como transmitido, tá bom? Então, aqui é o nosso painel REINF de como fazer a apuração. Segue a mesma linha de raciocínio para todos os outros eventos 2010, 2020, 30, 40. Além disso, nós temos também o relatório de conferência. Nesse relatório, irá exibir todas aquelas informações que apareciam na apuração. Aparece aqui também com a opção de exportar para o Excel. Então, vou atualizar aqui colocar a data aqui. E aí aqui temos todas as opções que tem desse período. Então, pegando aqui o 2055 e mandando consultar. Traz aqui novamente a lista dos fornecedores, com as suas notas, os seus detalhes de item, tá bom? E temos a opção para exportar o relatório em Excel. Então, vou salvar aqui. Vamos ver. Atualizando. Aqui baixou o Excel. E aqui está todas as informações também em Excel. Ok? Bom, eu encerro por aqui a apresentação do TAF. Essa foi o que nós desenvolvemos, as nossas novidades, tá? Lembrando que o TAF X-REINF, né, que era normalmente quem já faz a entrega do REINF, costuma entrar aqui, né, na apuração, no TAF X-REINF, nessa rotina aqui. Essa rotina ela será descontinuada em dezembro desse ano. Portanto, para até verificar que aqui o 2055 não está aqui. Por quê? Porque a apuração dele será feita toda no POI, tá bom? E também temos um menuzinho da tabela de espelho, né? Uma vez que a gente gera a apuração, ela gera a tabela de espelho, que é exatamente os campos que o layout do FDREINF precisa, né? Ele gera o registro aqui com todas as informações, né? Precisa para enviar. E aqui temos a nossa, essas informações de nota e fatura não é necessário para o bloco 2055, porém nós temos para o controle, aqui se a pessoa quiser consultar, poxa, qual é as notas ou faturas que compuseram essa aquisição, né? Então aqui a gente tem o detalhamento de onde a gente buscou as informações, tá bom? Então é isso, voltando aqui para a apresentação, não deixe de ver as nossas documentações, tá bom? E eu volto para a Lu, Luciana, da consultoria. Obrigada. Bom, pessoal, a gente tem uns minutinhos ainda, né? Eu sugiro que alguns questionamentos que foram feitos pela plateia que está assistindo sejam lidos e respondidos aqui. Verifiquem se tem alguma pergunta relevante pelo produto, para que vocês compartilhem a resposta, a pergunta e a resposta com todos. Acho que fica interessante, porque tem algumas questões que eu vi aqui que estão repetidas. E aí, se vocês quiserem começar, fiquem à vontade.
eu vou ler uma pergunta que me chamou a atenção, que foi com relação a CPF e CNPJ. E eu não sei se todos sabem o critério. Então, a pergunta foi da Cristiane, e ela perguntou: com relação ao produtor ser pessoa jurídica, 90% dos nossos fornecedores produtores rurais têm CNPJ e inscrição estadual. Porém, no E-Social, nós entregamos o arquivo pelo CPF. Ficamos sem entender se vamos enviar pelo CPF ou pelo CNPJ ou pelos dois. Cristiane, nós temos um problema aqui, né? E não é um problema nosso, é um problema do fisco. Alguns estados, e aí eu compartilho com todos, porque isso é muito importante que vocês tenham a ciência. Alguns estados obrigam os produtores rurais, pessoa física, a emitir o cartão do CNPJ, né? A fazer o cadastro no CNPJ. Ocorre que isso como é o estado que está obrigando, ele está obrigando apenas para que este produtor rural continue circulando com a sua mercadoria pelo estado. Com essa obrigação, ele também consegue fazer com que esse produtor rural, pessoa física, por ter CNPJ, emita um documento fiscal eletrônico. Então, tem várias questões aí, né? E aí, o fisco estadual consegue aí ter um controle do que esse produtor rural fabrica, planta, produz, né? E consegue também fazer com que este produtor emita um documento fiscal eletrônico. Porém, para fins de contribuição previdenciária, este produtor rural continua pessoa física. Então, para a Receita Federal, ele não é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física. E aí eu preciso utilizar o CPF dele no envio das duas obrigações, e não o CNPJ. Como é que vocês vão saber disso, né? Se o cara é produtor rural pessoa física ou se ele é produtor rural pessoa jurídica, consultando ele na Receita Federal, tá? Se a Receita o considerar pessoa física, vocês precisam trabalhar nessas duas obrigações com o CPF. Se a Receita o considerar pessoa jurídica, ele vai ter ali um cartão do CNPJ e todos os recolhimentos dessa empresa serão pela pessoa jurídica, tá? É importante essa distinção porque isso faz diferença na escrituração das duas obrigações, tanto do E-Social quanto da EFD-REINF. Eu vi também que teve algumas perguntas referentes à atualização do TSS. Eu não sei se temos alguém da equipe do TSS, mas até onde eu sei, sim, tem que atualizar. Tem alguns pacotes ali para que possa ser transmitido o R2055. Daí teria que verificar ali com a equipe do TSS esses pacotes para que seja possível vocês atualizarem, né? Pessoal, a Tatiane aqui do TAF, como a Receita alterou o nome dos XMLs que ficam dentro da pasta de esquema, então é necessário, sim, atualizar o TSS e o TAF, porque a partir de junho, né, na verdade, do dia 21/5, você só consegue transmitir na versão 1.5.
Então, você precisa desses esquemas com esses nomes alterados para realizar a transmissão. Teve uma pergunta aqui referente ao R9000, se é somente para o evento 2055 do Tiago, né? Não, o R9000 é um evento de exclusão para todos os eventos periódicos, né, e o 3010. Então, ele já existe para o 2010, 2020, 2030. É que no TAF, nós implementamos ele no POI, pois ele não existia. Antes você só conseguia fazer a exclusão do R9000 pela rotina, tabelas espelho, tabelas apuradas. Tá? Então, você tinha que entrar lá, por exemplo, no 2010, selecionar o registro, clicar na opção de excluir evento, gerava um R9000, e aí você tinha que ir lá no monitor de impressão e fazer o envio desse R9000. Agora está tudo integrado. Então, você, consultando lá o CAD do evento, né, o registro do evento 2010, 2020 e 2055 agora, você tem a opção lá na abinha de autorizados, que são os registros que foram enviados, estão autorizados, estão na Receita, você consegue selecionar diretamente na tela do POI, selecionar e gerar um R9000 e já transmitir. E depois você pode fazer o acompanhamento pelo cardzinho do R9000. Vou responder uma dúvida da Lígia, que deve ser uma dúvida de todos, se a apresentação vai ficar disponível ou precisa ser baixado de algum lugar. Vai ficar disponível sim, Lígia. A gente costuma deixar a gravação lá no canal YouTube da TOTUS, no canal TOTUS Soluções, mas é possível você assistir através do Espaço Legislação. Então, você vai entrar no Espaço Legislação, eu vou deixar o endereço aqui para vocês, vai em Novidades, Biblioteca e qualquer apresentação de evento Responde que você quiser assistir estará disponível nesse local. Eu vou deixar aqui no bate-papo para vocês o link direto. Vou responder uma outra pergunta do Ramon. Hoje já é possível transmitir na versão 1.5 sem informar os registros 2055? Ramon, se você está falando da transmissão para o fisco, não. Não é possível transmitir para o fisco, ainda em produção, porque a produção, acho que está aberta a produção restrita, mas a produção
mesmo a transmissão do evento em produção é só a partir do dia 15 de junho, tá? Eles devem abrir aí a produção, o envio em produção a partir do dia 1º. Pelo menos essa semana eu testei, ainda não estava aberto o envio em produção. E não é possível transmitir sem o evento R2055 quando for em produção, porque esta versão traz como obrigatoriedade o evento R2055. Se você não tiver movimento para esse evento, você vai transmiti-lo sem movimento, mas você não pode retirá-lo do layout, tá? Então, quando for transmitir a versão 1.5.1 em produção, obrigatoriamente o evento vai junto. Uma pergunta que saiu bastante aqui é com relação à atualização do produto DataSul, né? Então, eu informo que já está disponível lá no console de atualização, né? Então, a partir da versão 12.28, 12.28.16, a 12.29.10 e 12.1.31.5. Então, foi liberado no último dia 30/4, na última sexta-feira, né? Então, já está disponível para atualização no console DataSul, tá bom? Gente, eu coloquei para vocês também aqui na ferramenta para download o material da DCTF Web, né, o manual. Então, guardem esse manual, ele é muito importante para a escrituração de vocês e para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica da DCTF Web. E todos os materiais que foram apresentados aqui no evento também já estão disponíveis na ferramenta. Vocês podem fazer o download e consultar aí sempre que necessário. Vou responder uma pergunta da Sheila sobre o bloco 40. Ela gostaria de saber se o bloco 40 contemplará os demais tributos. Sheila, sim. A ideia da Receita é que todos os tributos que ela administra sejam trazidos para a FD Reinf, tá? Então, a gente está falando aí do imposto retido na fonte do IR, nós estamos falando do PIS, da COFINS, do PASEP, da CSLL, todos os tributos que ela administra tendem a vir para a FDRINF no bloco 40. Existem outros tributos que ainda estão em estudo, porque eles já fazem parte de outras obrigações. É o caso, por exemplo, do IPI. Eu já transmito a escrituração do IPI pela FD ICMS IPI, mas eu não faço o recolhimento pela DCTF Web, né? Então, esse é um dos estudos que a Receita pode fazer, mas ainda não há nada sobre isso aqui, né? Ainda não temos nada referente ao IPI ser trazido para a DCTF Web, mas os outros tributos, sim. PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda. A ideia é que eles sejam trazidos nesse próximo layout, que é o bloco 40, a versão 2.0, e que depois seja incorporado na DCTF Web para que o recolhimento seja feito igual já é aqui para a contribuição previdenciária. Tá bom?
Gil, bloco 40 passa a ser obrigatório, ao que tudo indica no cronograma, a partir de março de 2022. Então, a competência março deve ser entregue no bloco 40 em abril de 2022. É certo? Não, mas está publicado no comunicado, né? Todo aquele cronograma foi conversado e foi publicado no comunicado. É possível que ele seja seguido. A gente só vai saber se será, com certeza, se o prazo de julho se confirmar, que é quando o layout do bloco 40 vai ser especificado pela Receita. E também quando sair a alteração da IN 1701 com o cronograma oficial, né? Porque o comunicado não valida a alteração na IN. Então, eles precisam cumprir com o cronograma e alterar a IN 1701 para que a gente tenha como certa a liberação do bloco 40 e a entrada em produção em março. Ao que tudo indica, hoje são as datas que a gente tem, tá bom? As datas que estão no comunicado 1, que foi publicado em janeiro desse ano. Esse comunicado, ele tá lá no sítio do SPED, tá? Lá na parte da FDRINF, quando você entra ali em notas orientativas, tem lá o comunicado 01 falando sobre esse cronograma. Só acho que a gente respondeu a maioria dos questionamentos que estão aqui, né? Os que nós não respondemos ainda, a gente responde e publica para vocês lá nas páginas centralizadoras, quando for de produto, e nas orientações da consultoria, quando a gente estiver falando de conceito. Vocês querem ler alguma pergunta? Tem alguma pergunta que vocês entendem relevante? Senão, acho que a gente já pode encerrar e liberar o pessoal da apresentação. Tudo bem? Luciane, Augusto, Elaine. Luciana, acredito que já possa finalizar, né? Só enfatizar para o pessoal que usa o TAF para envio, né? Que já está disponível no portal para download o pacote do TAF para o RENF 1.51, tá bom? Então, façam atualizações. Mesmo que você não tenha o evento 2055, é necessário fazer atualizações por conta das novas tags que tem no registro 299, no 5001 e 5011, tá bom? Ok, pessoal, então acho que é isso. Agradeço a participação de todos, tá? Acessem a apresentação, ela deve estar disponível a partir de amanhã. E em junho nós teremos uma nova rodada desse mesmo evento. Vocês podem participar, é só se inscrever lá no Espaço Legislação através da página do Responde, tá? E os links já estão disponíveis para inscrição. A partir de amanhã, acredito que o vídeo já esteja disponível, no máximo até sexta-feira, e os documentos que vocês precisam sobre essa apresentação e sobre o manual da DCTF Web também já foram compartilhados aqui, tá bom? Aguardo vocês no próximo evento, tenham todos uma boa tarde.